Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você está no canal Mindflex Educação Moderna, eu sou a professora Gisele Gonçalves e hoje nós teremos a segunda parte do nosso caso clínico diabetes mellitus tipo 1 dependente de insulina. Se você tem interesse em aprender fisiologia com casos clínicos, clique no botão inscreva-se e ative o sininho de notificação para você ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo aqui no canal. Hoje é a segunda parte da discussão do caso clínico do paciente Daniel, portador de diabetes mellitus tipo 1, insulino dependente. No primeiro vídeo, nós vimos como o diabetes mellitus tipo 1 leva à hiperglicemia e a presença de corpos cetônicos no plasma e na urina. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, eu peço que você vá até o link disponível nas descrições do vídeo e veja primeiro. Nesse vídeo, nós iremos discutir como a hiperglicemia devido ao diabetes mellitus pode modificar funções renais e os parâmetros cardiovasculares. Para isso, nós iremos começar relembrando a história clínica de Daniel, os seus exames físicos e laboratoriais e depois nós vamos discutir então os distúrbios orgânicos renais e cardiovasculares. E por fim, iremos ver como Daniel seguiu a sua vida. Sobre a história clínica do Daniel, nós temos: Daniel é um menino de 12 anos de idade com queixa de polidipsia, poliúria e polifagia. Apesar da polifagia, ele teve um emagrecimento de 2,5 kg nos últimos 2 meses. No exame de glicemia em jejum, Daniel apresentou uma hiperglicemia de 320 mg por decilitro. Ainda, os exames laboratoriais mostraram a presença de corpos cetônicos de 1 cruz no plasma e 2 cruzes na urina. Daniel teve o diagnóstico de diabetes mellitus do tipo 1, dependente de insulina. No exame físico, além do emagrecimento que já foi discutido no primeiro vídeo, ainda nós conseguimos observar uma hipotensão de 90 por 55 milímetros de mercúrio na posição em decúbito dorsal e 75 por 45 milímetros de mercúrio na posição ortostática. Além disso, a gente também consegue observar uma desidratação com a diminuição do tubor, da pele e dos olhos opacos e a boca seca. Com relação aos exames laboratoriais, a hiperglicemia e a presença de corpos cetônicos a gente já discutiu. Hoje nós iremos focar na hipernatremia, Ele apresenta ali 143 miliequivalentes por litro, Sendo que o valor de referência é de 140 miliequivalentes por litro. Além disso, ele tem um aumento da excreção urinária de sódio, uma glicosúria muito importante de 4 cruzes, sendo que o normal é não aparecer glicose na urina, E por fim, ele apresenta uma hiperosmolaridade, já que o valor de referência é de 190 miliosmol e ele apresenta 307 miliosmol. Agora nós vamos discutir como a hiperglicemia leva a distúrbios em órgãos não metabólicos. Os 2 tipos de órgãos que iremos focar são os rins e o coração. Primeiro, rim. Para avaliar o impacto da hiperglicemia na função renal, nós vamos pensar em 3 perguntas. Primeiro, por que Daniel apresentou glicosúria, importante, de 4 cruzes? Segundo, por que Daniel apresenta poliúria e a sua excreção renal de sódio está elevada? E terceiro, por que Daniel apresenta polidipsia? Vamos para a primeira pergunta. Para responder essa pergunta, a gente precisa lembrar os mecanismos de manipulação da glicose plasmática pelo néfron. A glicose, ela é livremente filtrada pelos glomérulos, já que a membrana de filtração glomerular dá passagem completamente livre para a glicose. Portanto, o ultrafiltrado resultante da filtração glomerular que fica na cápsula de Baum, ele vai ter a mesma concentração de glicose do que a concentração da glicose plasmática. Um indivíduo que apresenta uma glicemia de 90 mg por decilitro, o ultrafiltrado
né, presente na cápsula de Balme, ele vai ter exatamente 90 miligramas por decilitro de glicose. Essa glicose do ultrafiltrado, quando ela chega no túbulo contorcido proximal, que é o túbulo mais próximo do corpúsculo glomerular, tá? Ela vai ser completamente reabsorvida, ou seja, ela vai sair da luz do tubo e vai voltar para os capilares peritubulares, ela vai voltar para o sangue. Desta forma, os néfrons não excretam glicose e por isso normalmente não encontramos glicose na urina. Vamos ver então como é que ocorre a reabsorção de glicose no túbulo contorcido proximal. A reabsorção de glicose no túbulo contorcido proximal ocorre por meio de uma proteína transportadora chamada SGLT, que faz o cotransporte de sódio e glicose, ou seja, a cada molécula de sódio que ele reabsorve, ele vai reabsorver junto uma molécula de glicose. A força motriz para gerar o transporte desse sódio e dessa glicose da luz tubular, né, do ultrafiltrado para o líquido intersticial, tá, é a diferença de concentração. Bom, no líquido intracelular eu tenho uma baixa concentração de sódio, enquanto que na luz tubular, no líquido tubular, eu tenho uma alta concentração de sódio. Quem gera essa diferença de concentração é uma bomba de sódio e potássio localizada na membrana basolateral da célula tubular. A bomba de sódio e potássio, ela puxa o sódio do líquido intracelular e joga para o líquido extracelular, para o plasma. Com isso, diminui a concentração de sódio no líquido intracelular e isso gera uma força motriz que puxa o sódio. Junto com o sódio vem uma glicose. A glicose, para ela conseguir sair do líquido intracelular e ir para o sangue, ela precisa de um transportador, um GLUT, na membrana basolateral, na mesma face lá da bomba de sódio e potássio, tá? Que vai promover essa saída da glicose do líquido intracelular para o líquido extracelular para o plasma. Usando esse transportador SYNPORT dependente de sódio, toda a glicose no túbulo contorcido proximal vai ser reabsorvida, ou seja, vai voltar para o sangue. Nessa figura é só para a gente ver o resultado de tudo isso. A glicose sendo livremente filtrada pelos glomérulos, né, e completamente reabsorvida no túbulo contorcido proximal, não tendo assim nenhuma glicose excretada. Acontece que esse transporte de sódio e glicose pode ser saturado, tá? Ou seja, ele tem uma capacidade máxima. No indivíduo saudável, os níveis de glicemia são controlados pelos hormônios insulina e glucagon e, portanto, a glicemia ela vai ser mantida na faixa ali de 70 a 180 miligramas por decilitro. Uma glicemia de até 200 a 250, o rim, ou seja, o túbulo contorcido proximal, ele tem capacidade de retirar toda a glicose do líquido tubular e trazer de volta para o sangue. Mas quando a concentração de glicose no líquido intratubular ultrapassa a 250 miligramas por decilitro, ocorre a saturação de todos os transportadores. Todos os transportadores eles são ocupados, tá? E aí acaba sobrando glicose. Essa glicose ela acaba sendo empurrada pelo fluxo urinário, pelo fluxo tubular, que vai seguindo assim pelos túbulos que estão à frente, como alça de Henle, túbulo contorcido distal, ducto coletor. Nesses outros segmentos tubulares do néfron, não existe transportador para a glicose. Então, se a glicose não foi transportada no túbulo contorcido proximal, o que ficou na luz do túbulo vai ser excretado pela urina. Nessa figura, a gente pode observar que a glicemia acima de 300 mg por decilitro começa a ter, então, uma glicosúria. A glicemia do Daniel estava em 340 mg por decilitro
e por isso ele produziu uma urina com glicose de 4 cruzes. Agora nós vamos para a pergunta 2. Por que Daniel apresenta poliúria e a sua excreção renal de sódio está elevada? Então, Daniel produziu uma poliúria devido a uma diurese osmótica promovida pela presença da glicose dentro dos segmentos dos tubulares da alça de Henle, túbulo contorcido distal e ducto coletor. A presença da glicose nesses segmentos gera uma pressão osmótica que puxa água e sódio. Dessa maneira, uma maior quantidade de água, volume urinário e sódio é excretado. E com isso, a gente consegue entender a natriúria e a poliúria, o aumento da frequência urinária, devido à produção de um volume aumentado de urina. Terceira e última pergunta dessa nossa discussão é: por que Daniel apresenta polidipsia? Porque ele apresenta sede constantemente. Para isso, a gente tem duas explicações, dois mecanismos. Vamos falar de cada um deles. O primeiro mecanismo está relacionado com a osmolaridade plasmática. Tá? A osmolaridade de todos os compartimentos líquidos corporais ela é mantida numa faixa relativamente constante em torno de 290 miliosmol. Numa situação de hiperosmolaridade, os osmoceptores do sistema nervoso sensorial vai mandar essa informação para o hipotálamo. Tá? Esse hipotálamo ele tem a capacidade de sintetizar um hormônio chamado vasopressina, também conhecida como ADH, hormônio antidiurético. Os neurônios hipotalâmicos, eles sintetizam a vasopressina, o ADH, mas quem vai secretar essa vasopressina é a neurohipófise. E essa liberação de vasopressina pela neurohipófise vai depender do estímulo hipotalâmico, ou seja, da hiperosmolaridade. A vasopressina, ela tem um efeito local no hipotálamo e esse efeito é atuar no centro da sede, promovendo sede, polidipsia. Mas a vasopressina, o ADH, ele também atua no rim, no néfron. Então vamos ver aonde. Aqui nós podemos ver o hormônio vasopressina chegando pelo sangue até o receptor presente no túbulo contorcido distal final e ducto coletor, né, o receptor específico de vasopressina. Quando tem a interação hormônio-receptor, vai levar uma via de sinalização intracelular. Essa via vai desencadear a exposição do transportador de água, chamado aquaporina. Desta forma, essa região do néfron, a permeabilidade à água, ela é facultativa, ou seja, dependente da presença do hormônio ADH ou vasopressina. Na presença do hormônio ADH, essa região é permeável à água, então a água vai ser reabsorvida pelas aquaporinas. Na ausência de hormônio ADH, essa região vai ser impermeável à água e a água não vai ser reabsorvida. Dessa forma, o néfron, o rim, consegue controlar a quantidade de água que é excretada do nosso meio interno. O segundo mecanismo da polidipsia envolve a mácula densa. Células da mácula densa estão presentes no túbulo contorcido distal. Essas células, elas têm a capacidade de perceber a quantidade de sódio que chega até essa região, tá? Bom, se você lembrar, como não teve reabsorção adequada de glicose, glicose está chegando nessa região aí, onde não deveria ter, está puxando água e está puxando sal. Então, uma maior quantidade de sódio está chegando aí. Isso é um estímulo muito importante para a liberação de um hormônio chamado renina. Quando a renina ela é liberada, aciona um sistema chamado sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Essa imagem ela tá pequenininha, mas é só para mostrar o sistema renina-angiotensina-aldosterona completo, né? Então, o rim, ele tá liberando a renina. A renina, ela vai pegar o angiotensinogênio produzido pelo fígado e vai converter esse angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1, ela é convertida em angiotensina 2 pela enzima conversora de angiotensina, a ECA. A angiotensina 2, ela também vai atuar no centro da sede e vai dar uma sensação de sede. Outro motivo para a polidipsia. Então, nós temos dois motivos para a polidipsia, a vasopressina e a angiotensina 2. Olhando agora para o coração, como é que a hiperglicemia vai afetar o sistema cardiovascular? Eu quero fazer então uma pergunta. Por que a pressão de Daniel está baixa com relação ao esperado? Por que a sua pressão diminuiu ainda mais quando ele se levantou, quando ele se colocou na posição ortostática? Para a gente entender isso, a gente precisa entender os compartimentos líquidos do corpo. A água, ela está distribuída entre o líquido intracelular e o líquido extracelular. E o líquido extracelular, ele está subdividido em dois compartimentos, o intersticial, que é o mais próximo da célula, e o plasma. E o plasma é um compartimento fechado. E sendo um compartimento fechado, o volume de líquido dentro desse compartimento acaba afetando a pressão. Nessa figura, a gente pode observar as linhas em vermelho pontilhadas. Ela está mostrando para gente como é que um paciente com diabetes mellitus tipo 1, que se apresenta com uma hiperosmolaridade maior de 290 miliosmol e com uma desidratação, tá? Essa situação a gente chama de contração hiperosmótica. Por quê? Os volumes dos compartimentos líquidos, tanto do intracelular e do líquido extracelular, eles estão diminuídos, mas a osmolaridade ela está aumentada. O problema é que o volume de líquido dentro do compartimento intravascular, ou seja, o volume de plasma, ele caiu, o volume de sangue, ele diminuiu. A gente fala que ele tem uma hipovolemia, uma baixa quantidade de volume de sangue, né? Essa hipovolemia, ela é responsável pela queda da pressão arterial. Se você olhar para os parâmetros da pressão arterial, nós temos dois. Um é um parâmetro cardíaco, que é o débito cardíaco, e o outro é o parâmetro vascular, resistência vascular periférica, tá? Então, a pressão arterial, ela pode ser mensurada por uma conta matemática de débito cardíaco vezes resistência vascular periférica. A volemia, ela vai afetar principalmente o parâmetro cardíaco, o coração, ou seja, o débito cardíaco, tá? Débito cardíaco é igual volume sistólico, ou seja, o volume que sai do coração durante a sístole, né, vezes frequência cardíaca, o quanto que o coração bate por minuto. O volume que sai do coração, ou seja, o volume sistólico, ele é igual ao volume que chega para o coração, devido à lei de Frank-Starling. Dessa forma, eu posso dizer que volume sistólico é igual ao retorno venoso, tá? Então, o volume que sai do coração é igual ao volume que chega no coração. Bom, acontece que o volume que está chegando no coração é menor por causa da diminuição da volemia, diminui o volume de sangue, então chega menos sangue para o coração. Chegando menos sangue para o coração, menor o volume sistólico. Menor o volume sistólico, menor o débito cardíaco. Menor o débito cardíaco, menor a pressão arterial. Por isso que ele está tendo uma hipotensão. Agora, a gente vai explicar por que que essa hipotensão, ela piora quando ele fica na posição ortostática, na posição de pé. Quando o Daniel se levanta, a pressão atmosférica ela exerce uma força
e isso joga o sangue para os membros inferiores. Menor quantidade de sangue volta para o coração. O retorno venoso é menor. Menor o retorno venoso, menor o volume sistólico, menor o débito cardíaco, diminui ainda mais a pressão arterial. Então a gente chama desse processo de hipotensão ortostática. Com isso, a gente fecha as alterações na função renal e no sistema cardiovascular decorrente à hiperglicemia. Para fechar o nosso caso clínico, agora vamos ver como é que a vida do Daniel continua. Daniel imediatamente começou a usar a insulina, já que a diabetes mellitus dele é do tipo 1, dependente de insulina, ele vai ter que usar a insulina o resto da vida dele, né? E ele também aprendeu a monitorar a sua glicemia com kit, com teste de glicemia. Ainda, para cuidar da sua condição, seus pais foram orientados a sempre consultar um endocrinologista para fazer exames periódicos que vão monitorar a sua função renal, já que a nefropatia diabética é uma complicação muito frequente em pacientes com diabetes mellitus. Pessoal, a gente termina então o nosso caso clínico do paciente Daniel, portador de diabetes mellitus do tipo 1, dependente de insulina. Eu espero que vocês tenham gostado e se você gostou, não esqueça de dar um joinha e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!